para o espírito, quando está no mundo espiritual, quando a alma está aqui. Conhecimento é o alimento do espírito. Por isso, nosso irmão hoje vai falar o homem estratégico. Então, convidamos a todos a reunir nossos pensamentos na figura de Cristo, Jesus, porque nosso Pai Criador, todos nós sabemos, criou tudo isso para nós. Colocou Jesus a governar o nosso além, e nós, como espíritos do crescimento, da evolução, a cada dia, a cada momento, e trabalhando um pouquinho mais dentro de nós, a tua mensagem. E para isso pedimos licença a todos, os espíritos, preparados e preparados, para conferir a prece que marcará o início de uma trabalho. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia demos hoje, perdoa, Senhor, a nossa vida, assim como nós devemos perdoar os nossos irmãos, e não nos deixe cair nas tentações, mas livra-nos de todos os males. Com esta prece, em nome de Deus e de Jesus, do patrão espiritual desta casa, essa prenda que trabalha esse sentimento nesta casa, com a permissão de todos vós, nós declaramos por aberta a presença, sem palestra doutrinária. Contamos nessa noite com alegria o nosso irmão Gelado, da qual nós, os nossos pensamentos, vamos auxiliar no que possível e entregamos a palavra aos irmãos. Boa palestra. Obrigado. Então, boa noite a todos. Esse livrinho aqui, Roteiro, é um livro psicografado pelo Chico, e claro, é o Emmanuel que manda essas mensagens. Eu achei esse livro muito importante, porque uma coisa que nós temos que considerar, principalmente os livros do Chico, não é simplesmente o Emmanuel e o Chico. Essas mensagens, elas são preparadas na espiritualidade. Então, esses livros, eles não são simplesmente mensagens soltas. Eles têm um objetivo e uma sequência. Então, nesse livro Roteiro, eu achei importante porque ele vai falar sobre, no final das coisas, sobre as nossas encarnações. Porque nós temos que considerar uma coisa: a vida é uma só. As nossas encarnações é que são muitas. Então, se nós estamos no Espiritismo já há algum tempo, nós temos que começar a mudar essa visão, por exemplo, da morte. A morte não existe. O que existe é o corpo. Que o corpo, ele não deixa de ser? É uma vestimenta do perispírito. Que nem a roupa é uma vestimenta do nosso corpo. E assim que ela envelhece, nós trocamos por uma nova. O nosso corpo é a mesma coisa. Então, durante milênios e milênios, a gente vem reencarnando. Então, nós não estamos aqui há pouco tempo. Eu acho que a maioria de nós é cria daqui, da Terra. Mas deve ter os ET por aí, que vieram de outro planeta. Geralmente, por exemplo, os exilados de Capelas vieram... Boa noite. Os exilados de Capela vieram, pelo que eles contam, porque lá, aquele planeta daquela estrela chamada Capela, porque assim uma Terra é um planeta da estrela de quinta grandeza chamada Sol.
Então, eles vieram para cá porque lá eles estavam já incomodando, porque eles não queriam evoluir. Então, vieram para cá porque aqui eles eram muito importantes, e foram importantes. Porque, mais ou menos, provavelmente, uns 40 mil anos atrás, é que eles chegaram por aqui. E eles trouxeram muito conhecimento de lá para cá. O conhecimento, que o nosso irmão falou aí no início, o conhecimento fica conosco. Porque tem 3 coisas que a gente já veio com elas e nunca perde. Por exemplo, inteligência. Cada um de nós é um ser inteligente. Uns mais, outros menos. Mas tem também, por exemplo, a inteligência, os conhecimentos. E os conhecimentos, no fundo, não deixam de ser as experiências. Não é esse conhecimento frugal aí, que muitas vezes a gente acha que é importante. Datas e coisas assim, que muitas vezes é simplesmente para saber o tempo, coisa assim. Mas experiências, que é justamente aquilo que os pais mesmo dizem, se eu pudesse passar minhas experiências nessa cabeça oca aí. Então, as experiências são nossas. Nós adquirimos através do tempo. Então não se perde mais. E as virtudes, o que nós já temos de bom, de qualidade, também não se perde mais. O que nós temos que perder é os defeitos. Os defeitos que a gente vê nos outros. Porque os outros veem os mesmos defeitos em nós. Ou não. Quer dizer, tudo nós temos defeito. Então esse defeito é que a gente deve trocar por virtudes. Então aqui na primeira mensagem, ele vai falar sobre o homem ante a vida. O homem, o ser humano. Então é homem e mulher. O homem perante a vida. No crepúsculo da civilização, em que rumamos para a alvorada de novos milênios, o homem que amadureceu o raciocínio supera as fronteiras da inteligência comum e acorda dentro de si mesmo com interrogativas que lhes incendeiam o coração. Então você vê, como ele coloca assim, o homem que amadureceu o raciocínio. Está cheio de pessoas aqui na Terra nessa situação. O raciocínio está amadurecido. Essas pessoas não quer dizer que estão ocupando as mesmas classes que nós aqui na Terra colocamos como mais importante e menos importante. Então, essas pessoas podem ser um homem bem simples, como pode ser um letrado. Porque todos nós estamos aqui em provação e expiação, com tendências à regeneração. Então, cada um de nós já tem uma certa evolução. Não é a mesma medida das classes sociais que o homem rotula por aí. Então, só como ser, porque a gente vê pessoas muito simples, muito mais inteligente muitas vezes do que uma pessoa que é cheia de diploma. Porque muita gente quer diploma para exibir, não é porque tem amor à sabedoria. Aliás, isso é uma das questões que nós temos que começar a pensar sério. Por que eu faço curso? Para exibir diploma? Para colocar lá no currículo para ganhar mais? Ou porque eu estou interessado realmente em saber? Porque essa é a proposta do Espiritismo. O Espiritismo não dá diploma para ninguém, mas incentiva nós ao estudo. Porque, vejam só, o Espiritismo é filosofia, ciência e religião. Se nós não entender essas 3 coisas, nós ainda estamos engatinhando no Espiritismo. Porque frequentar centro espírita para ouvir palestra lá de vez em quando e tomar passe, a gente não deixa de fazer o que fazia em outras religiões. Então, se nós, para ter um diploma,
Quantos anos nós levamos estudando para se formar numa faculdade? Hein, gente? É o fundamental, são aqui, desde lá do Beabá. Quanto que a gente já frequentou escolas? E geralmente, cada turno é no mínimo 4 aulas. Com 4 professores diferentes, de matérias diferentes. Se para ter uma profissão nós precisamos de tudo isso, como é que nós vamos entender esse tríplice aspecto? Se a gente muitas vezes nem lê os livros espíritas. Ainda mais que atualmente os livros espíritas estão meio que... As bibliotecas espíritas por aí pelo centro estão meio abstraças. Quase ninguém mais lê. Por quê? Por causa do tijolinho. Porque no tijolinho esse, aqui estão todas as universidades do mundo, estão todas as bibliotecas, museus, tudo que a ciência, a filosofia, a religião fala, estão no celular. Mas como é que a gente está ocupando esse celular? Como é que nós estamos ocupando a tecnologia que muita gente se sacrificou para trazer para nós? Muita gente que errou centenas de vezes até acertar, mas não desistiu. E está a tecnologia aí. Então, o ser humano dessa época tem que começar a pensar seriamente. Porque se eles dizem que muita gente já está sendo peneirada, não quer dizer que muito espírito também não vai ser peneirado. Porque às vezes a gente se deixa levar pelo orgulho e se acha que a gente é melhor que os outros. Só Deus sabe. Nosso anjo da guarda também, né? Que deve ter uma paciência. Então, ele acorda dentro de si mesmo com interrogativas que ele incendeia o coração. Quem somos? De onde viemos? Onde está a estação de nossos destinos? Você chamou a atenção de vocês que ele está falando aqui no plural. Ele não está falando quem eu sou, que nós somos muito eu. Quem eu sou, não. Quem nós somos. Então, esse homem, esse ser humano do terceiro milênio, que muitas vezes, muita gente fala, que é esse homem da regeneração, ele tem que começar a perder 2 defeitos que são os piores, egoísmo e orgulho. Personalismo, que está muito presente em nós, para aparecer. Por que nós participamos das redes sociais? Para propagar o amor, a solidariedade, para a gente se projetar. E falsamente, porque a gente sempre se projeta da maneira que a gente gostaria de ser, né? Não como a gente é. Então, esse ser humano que vai permanecer, quer dizer que não vai ser só ele, porque quem sai é os que são resistentes à mudança. Não quer dizer que não vai ter espíritos pouco evoluídos, mas não resistentes ao mal. Na Terra sempre vai ter os espíritos menos, porque o que os outros estariam fazendo aqui? Se a gente só evolui fazendo bem, então nós ia fazer o bem para quem? Você está tudo achando que já estão... Então, tem gente sempre precisando. E aqui no mundo está bem claro. Que, por exemplo, muita gente pergunta assim, como é que o Brasil é coração do mundo para o Evangelho? É só olhar. É aqui que mais tem coisa para fazer. Então, quem quer ser esse ser do tal terceiro milênio, olha, arregaça as mangas e vai trabalhar. E vai se dedicar. Principalmente aos menos favorecidos. Vai fazer a caridade. Vai ser trouxa e vai ser bobo como muita gente pensa.
Porque para muita gente aí que faz palestra de graça e anda quase todo dia no centro espírita e não ganha nada com isso, é um trouxa, né? É um bobo. E aí? Porque muita gente da própria família pergunta, o que tu está ganhando com isso? Porque o ser humano ainda é muito de ganhar material, que vai ficar tudo aqui, não vai levar nada. E como é muito apegado a isso, aí ele vai ficar aqui. Então, quem somos? De onde viemos? Onde está a estação de nossos destinos? À margem da senda em que jornadeia, surgem os escuros estilhaços dos ídolos mentirosos que adorou. E enquanto sensações de cansaço lhe assomam a alma enfermiça, que somos tudo nós, e o anseio da vida superior lhe agita os recessos do ser, qual braseiro vivo do ideal quando nós pensamos em nós, mas com os outros junto, não é só nós, é as pessoas. Sob a espessa camada de cinzas do desengano. Quanta gente aí que já está num certo nível intelectual e está vivendo desengano. O que eu estou fazendo aqui? Eu não merecia um mundo desses. Merecia coisa melhor. Que eu vou? Que daí começa a se entregar as drogas, aos vícios. Está cheio de gente assim, nesse sentido. É só pesquisar bem. Muita gente desses aí, moradores de rua, é gente que estudou bastante. Mas se deslumbrou, porque ele tinha que fazer. Mas o egoísmo não deixa. Nós pensamos, nós temos que estar aqui para desfrutar. Ué, quer desfrutar? Temos que merecer. Isso fica bem claro. E a vida real é do lado de lá, de onde nós viemos, que não lembramos. Por que nós não lembramos, gente? Por causa da nossa pequena evolução. Senão não é lembrado. Senão a nossa mediunidade já estava muito mais desenvolvida, muito mais educada. E a gente estuda e continua o mesmo. Iludindo. Mistificando. E assim vai. Recorre à sabedoria e examina o microcosmo em que sonha. Qual é a nossa noção sobre onde nós estamos? Vamos pegar o Brasil. Nós estamos aqui vivendo na grande Florianópolis, porque aqui está tudo emendado, desde Palhoça até Tijuca, Tijuca ainda está mais longe, mas até Biguaçu não está tudo, tanto assim que olha de cima é uma cidade só. Mas o que é Florianópolis dentro das capitais brasileiras? É de média para baixo. Em relação à população. Saiu o censo aí esses dias. Eu não olhei a ficha, parece que está aumentando, porque vem muita gente fora. Mas tem muito lugar que está diminuindo. Reconhece a estreiteza do círculo em que respira. Desde que a gente começa a pensar realmente nisso. Em relação ao Brasil, o que nós somos? Em relação à América, às Américas, o que nós somos? Agora junta Europa, África, Ásia, Oceania. O que nós somos aqui? O que é essa grande Florianópolis? E quantas mil pessoas tem aqui?
Observa as dimensões diminutas do lar cósmico em que se desenvolve. Descobre que o Sol, sustentáculo da sua apagada residência planetária, tem um volume, o Sol, essa estrela de quinta grandeza, tem um volume 1.300.000 vezes maior que ela. Toda essa mesa aqui, ó, se fosse o Sol, vamos dividir 1.300.000 vezes isso aqui. Onde é que estaria a Terra? Quem sabe no acento aqui do I. Não é? 1.300.000 vezes. E nesse pontinho tem quase 8 bilhões de seres. Eles estão propondo nós fazer essa viagem, gente. Vamos ver quantos vão dormir. Porque é para nós tentar, pelo menos, transcender um pouco. Para entender. Porque a nossa mente não tem fronteira se nós quiser. Não interessa a idade do corpo. Porque isso é passageiro. Então, a nossa mente, e ela também, nada que está por aí é igual à velocidade da nossa mente. Mesmo de nós meio ignorantes, que dirá dos sábios. Porque as vibrações, elas levam em conta. O que a gente vibra? Então, descobre que o Sol é 1.300.000 vezes maior que ela. Aprende que a Lua, insignificante satélite do seu domicílio, dista mais de 380.000 quilômetros do mundo em que lhe serve de berço. Porque é de entre 380 a 400, que a Lua oscila. Então, a Lua está ali. Será que o homem foi lá mesmo? Ou eles estão mentindo para nós? Porque tem gente que não acredita que o homem foi à Lua. Ah, porque eu não vi, eu não fui junto. Espera aí, pegar um foguete desse lá para cima ou o submarino? É por aqui. Não, mas não é bom, né? Senão a gente não conhece as coisas. Tem gente que já foi mais de 40 vezes lá embaixo e não aconteceu nada. Que é o diretor do filme aquele. Ele pelo menos diz isso. Então como é que tem uns que se precavem, outros não. Outros vão na sorte, né? Vamos ver o que dá. Porque veja assim, ó, se uma luz acende lá na Lua, quanto tempo ela leva para chegar aqui na Terra? Menos de 2 segundos. Menos de 2 segundos. Se acender lá no Sol, quase 8 minutos. Então por aí vamos calculando as distâncias. Nosso lar fica a quantos quilômetros acima do Rio de Janeiro? Que muita gente quer ir para o nosso lar, então vai se mudar para o Rio de Janeiro. 50 quilômetros. A plataforma espacial está quanto? 400 e poucos quilômetros. Não há nem 1.000. A Lua está a 380.000 quilômetros. Porque eles estão fazendo essa mensagem para nós pensar mais longe, sair do nosso mundinho.
os planetas vizinhos evolucionam muito longe, em espaço imenso. Dentre eles destaca-se Marte, distante de nós cerca de 56 milhões de quilômetros, à época da sua maior aproximação. Porque Terra e Marte não fazem a translação na mesma... Eles têm velocidades diferentes. Então, uma hora o mar está lá do outro lado do Sol e a Terra do outro lado. Então, vocês vejam o quanto que esse pessoal da NASA tem que se dedicar para mandar esses objetos lá em Marte. Porque sem tudo tem que ser calculado. E eles vão fazer esses envios quando eles estão mais perto. Senão, quanto tempo vai levar? Alongando as perquisições além do nosso Sol, analisa outros centros da vida. Agora eles vão fazer umas comparações, um em relação ao outro, não ao Sol. O primeiro vai ser em relação ao Sol, mas depois um em relação ao outro que vai falando. Sirius ofusca-lhe a grandeza. Isso dentro da galáxia chamada Via Láctea, que nós fazemos parte. O alguém é de Andrômeda. Dizem que é mais perto daqui. Um dia vão se juntar. Não sei quando. Palus, a imponente estrela dos Gêmeos, eclipsa-o em majestade. Capela é 5.800 mil vezes. 5.800 vezes maior. Antares apresenta volume superior. Canopus tem um brilho 80 vezes superior ao do Sol. Se olhar para o Sol já pode a gente ficar cego, que dirá se olhar, estivesse lá perto e olhasse para essa estrela. Deslumbrado, essa pessoa que fez a viagem, aqui parece que ninguém dormiu até agora. Deu para ir longe, gente? Vocês estão cansados? Para com essa conversa mole aí. Pô, vim aqui para ouvir uma palestra, para sair daqui numa boa. Deslumbrado, apercebe-se de que não existe vácuo. Isso a própria espiritualidade fala. De que a vida é patrimônio da gota d'água. Microcosmo, macrocosmo. Também a ciência já concorda com o livro dos Espíritos, que disse que as leis de Deus funcionam iguais no micro e no macro. Já que a gente é tão ligado em grandeza. Tanto quanto é a essência dos incomensuráveis sistemas siderais. E assombrado ante o esplendor do universo, o homem que empreende a laboriosa tarefa do descobrimento de si mesmo, nós se conhecemos, nós nos aceitamos. O homem que empreende a laboriosa tarefa do descobrimento de si mesmo, volta-se para o chão, a que se imanta, e pede ao amor que responda à sabedoria cósmica, dentro da mesma nota de grandeza,
Todavia, o amor, o que é amor? Desejo? Atração? Todavia, o amor no ambiente em que ele vive está ainda qual planta milagrosa em tenro desabrochar. Aqui. Esse que consegue fazer essa viagem, volta para cá. E o que ele encontra? Eles estão fazendo até um alerta. Quer saber? Quer melhorar os conhecimentos? Mas não esqueça que a tua missão é aqui. Se quiser melhorar. Quais são as duas asas para alçar voo? Sabedoria e o amor. Intelectualmente dizem que nós já estamos mais ou menos. E moralmente. Por isso que a gente reclama tanto dos outros, né? É os outros que prejudicam a minha vida. É os outros que me deixam infeliz. E é quase unânime que as pessoas falam isso. Todavia, o amor no ambiente em que ele vive está ainda qual planta milagrosa em tenro desabrochar. Confinado ao reduzido agrupamento consanguíneo, nossa família, a que se ajusta ou compondo a equipe de interesses passageiros a que provisoriamente se enquadra, centro espírita, filiação em partido, sindicato, associações, é quando o ser humano ele já sai da família e se agrupa em outros lugares. Sofre a inquietação do ciúme. Ou não? Na casa espírita não é uma ciumeira? Não, capaz, né? Isso aqui é uma perfeição. O ciúme da cobiça, do egoísmo, da dor, não sabe dar sem receber. Por isso que a maioria dos casais não se entendem, e nem as famílias. E que dirá o resto? Não consegue ajudar sem reclamar. Só eu tenho que fazer tudo? E criando o choque da exigência para os outros, recolhe dos outros os choques sempre renovados da incompreensão e da discórdia. Por isso que tanta gente quer viver isolado. Com raras possibilidades de auxiliar e de ser auxiliado. Porque todas essas coisas dependem uma da outra. Viu a majestade divina nos céus. Identifica em si mesmo a pobreza infinita da terra. O Chico diz que um dia o Emmanuel, parece que o André Luiz, não sei se tinha mais espírito, convidaram ele para fazer um passeio na galáxia. Se não me engano, antes de sair do sistema solar, ele pediu para voltar, que ele não estava aguentando. E nós? E isso que o Chico dizia que era um cisco. Tem o
cérebro inflamado de glória, eu sou maior. E o coração invadido de sombra. Aquele ali um dia me falou assim, ó, onde tem ser humano tem sombra. Você lembra disso? Concordo. E eu faço sombra também. Orgulha-se ante os espetáculos magnificentes do alto e padece a miséria de baixo. Deseja comunicar aos outros o quanto aprendeu e sentiu na contemplação da vida ilimitada, mas não encontra ouvidos que o entendam. Esse é outro inferno dos intelectuais. Porque o egoísmo ali está presente, então ninguém me entende. O Camilo Castelo Branco, que era um intelectual, por que vocês acham que ele se suicidou? Porque ele ficou cego. E como cego ele tinha que depender dos outros. E ele era muito orgulhoso. Isso ele mesmo disse. Ele preferiu dar um tiro. Memórias do Suicida, da Ivone Pereira. Quem não leu ainda, tem na internet, né? Quem quer ler em telinha, dá para ler. Dizem uma pesquisa que foi feita não muito tempo atrás, que foi dado um texto para um grupo de estudantes impresso numa folha, num livro, e outro na telinha ou de um celular, ou de um tablet, ou de um computador. Os que leram no livro raciocinaram muito melhor do que os outros. E os livros estão sendo abandonados. Será que a tecnologia está deixando nós pior? Nós temos que pensar nisso. Repara que o amor na terra é ainda a alegria dos oásis fechados. E partindo os elos que o prendem à estreita família do mundo, o homem que se depara para a grandeza da criação deambula na terra à maneira do viajante incompreendido e desajustado, peregrino sem pátria e sem lar, a sentir-se grão infinitesimal de poeira nos domínios celestiais. Então, esse lado intelectual, nós temos que cuidar. Que está muita gente se desequilibrando porque só quer saber, não quer fazer. Fica bem claro, não adianta falar em caridade se eu não a pratico. Madre Teresa diz assim, ó, as mãos que fazem são muito mais santas do que os lábios que rezam. Eu não estou dizendo para não rezar pelos lábios. Também é uma sintonia. Podemos vibrar pelas pessoas. Mas aqui na matéria, quem faz, nós não sabemos. Lá na espiritualidade diz que pela mente eles montam uma casa, um palácio. Nós não sabemos isso aí ainda. Para fazer pelas mãos é da preguiça.
Nesse homem, porém, alarga-se a acústica da alma. O que é a acústica da alma? Uma acústica no ouvido? A acústica da alma. Ele, apesar dos sofrimentos que o afligem, é sobre ele que as inteligências superiores estão edificando os fundamentos espirituais da nova humanidade. Então, gente, imagine se nós somos um problema dentro da nossa família, se nós somos um problema na comunidade, se nós somos um problema na casa espírita. Como é que nós vamos trabalhar do lado de lá para que essa humanidade melhore? Essa lição aqui, gente, para mim, encaixou direitinho. É um alerta, é um puxão de orelha, porque nós temos capacidade. O problema, muitas vezes, é botar essa capacidade em prática, de graça. Servir. O espírito mais evoluído que passou por aqui veio para servir, não para se servir. A maioria de nós quer se servir, começando pela família. Quando é que o casal se conhece? Que um amor, meu amor, não posso viver sem você. Por quanto tempo? No divórcio ele se conhece bem certinho, como quem é cada um. Meus irmãos, na herança, que um dia vão do lado de lá dizer por que eu nasci numa família rica, e vão pedir para nascer numa família pobre, para não se complicarem do jeito que se complicaram. E muita gente está se queixando porque nasceu numa família pobre. Devia de dar graças a Deus que está lutando pela vida e conquistando as coisas pelo seu próprio esforço. Porque pelo menos está aprendendo do que querer as coisas tudo pronto. Muito obrigado, e tudo que aqui foi dito primeiro serviu para quem falou. Boa noite, meus irmãos. Recadinhos para o diário.